que diz assim: estava próximo a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estava procurando um meio de matar Jesus, mas tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu seu chefe dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo, tratou com eles como poderia entregar Jesus. A proposta era muito os alegrou e prometeram dinheiro. E ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou a Pedro, a João, dizendo: vão, prepara a refeição da Páscoa. Aonde queres que preparamos? Perguntou eles. E ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-o até que a casa a que ele entrar, e diga ao dono da casa: o mestre pergunta, aonde é o salão na qual poderias comer a Páscoa? Com meus discípulos, e lhe mostraram ampla sala no andar superior, toda imobiliada. Faça ali os preparativos. E eles saíram, enquanto tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos inclinou-se à mesa e disse-lhe: desejai ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu digo, não comereis dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E receberão o cálice. E ele deu graça e disse: tomai isto, partilhe uns com os outros, pois eu digo que não bebereis outra vez o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vocês. Derramado em favor de vocês. Derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem foi como foi determinado, mas aí daquele que traiu. Até aqui. Amém? Poder sentar? Glória a Deus. Amém. Lucas aqui, ele traz a nossa memória, aqui escrevendo sobre a Páscoa. E Jesus, como um bom judeu, porque Jesus era judeu, Jesus como um bom judeu, Jesus estava com os discípulos, comemorando a Páscoa. Todos os judeus, menino, quando completa 12 anos, ele é levado à festa. Jesus, quando Lucas ele narra sobre isso, né, lá em Lucas capítulo 2, que os pais de Jesus levou Jesus para a primeira Páscoa dele.
A Bíblia diz que Maria perde o menino, né? E a Bíblia diz que Jesus estava no templo ensinando aos mestres. Aqui. E aqui Lucas começa a falar sobre os pães asmo, que era o pão sem fermento, que era a Páscoa. Quando você vai ler o livro do Êxodo, capítulo 12, ali o pregador do livro do Êxodo, ele narra muito bem o que aconteceu lá no Egito. Páscoa significa passagem, aonde eles ficaram 430 anos escravos. E Deus trouxe a liberdade para o povo judeu. E quando você vai ler o livro do Êxodo ali, o pregador do livro do Êxodo, ele vai narrando a situação que estava para acontecer. Ali, o texto, ele vem narrando que o conselho foi que pregasse um cabrito, sem mancha, tá? Sem defeito. E esse cabrito era para matar esse cabrito e assar o cabrito. Tá? E ali também vai falar sobre abra aí no livro do Êxodo, capítulo 12, que ele vai narrando sobre as ervas amargas. Quando se fala das ervas amargas, está falando de todo o sofrimento e a situação que eles enfrentaram esses tempo todo ali no Egito. E quer dizer, e o Senhor disse a Moisés, Arão, no Egito, essa deverá ser o primeiro mês do ano que vocês, e diga a toda a comunidade de Israel que do 10º desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, mas da sua família, para cada casa. E a sua família foi pequena demais, pegue um cordeiro menor. Então o propósito, amado, era que os judeus entendessem, porque era aqui o pregador de Êxodo aqui estava trazendo uma simbologia, que seria, porque aqui estava apontando Cristo, apontando o Salvador. Interessante aqui, tá? Que quando eles mataram o cabrito, ele pregava o sangue e passava nos umbrais. Porque quando você vai ver aqui, seria a última praga que Deus enviaria sobre o Egito, que era a praga dos primogênitos. Mataram o cabrito, passaram o sangue, porque quando a morte passasse naquele lugar, aquele que tivesse com sinal, o seu filho primogênito não morreria. Mas interessante aqui sobre esse texto aqui, que fala sobre o cordeiro, fala sobre o sangue, e fala do pão sem fermento. Porque o pão com fermento simboliza corrupção, pecado. E Moisés ele traz a memória aqui do povo. O que era para fazer. E Jesus lá, Lucas trazendo a nossa memória, Lucas estava trazendo à memória aquilo que Jesus estava com os discípulos. Preparando a Páscoa. Ele estava lembrando de todo o sofrimento. Olha só. Quando ele reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa, Jesus estava trazendo à memória dos discípulos que toda aquela geração sofreu. Não somente na carne, a humilhação, a opressão, a rejeição de uma nação que foi escolhida, que através dessa nação viria o Salvador do mundo. Porque a opressão lá no Egito era muito grande. Quanta geração morreu na esperança, na expectativa que viria o Messias? Quantas? O pai passava por o filho, e o filho passava por seu filho, e o filho passava por seu filho. Foi passado de geração que viria um libertador.
para libertar o povo do cativo. Então, Jesus estava trazendo essa memória dos judeus, de todo o sofrimento que eles passaram, que os seus antepassados passaram. E quando você vai lendo esse livro, que você não leu, ler em casa, é tremendo esse livro do Êxodo, capítulo 12, que ele vai narrando como que o cordeiro ia ser, sem pecado. Amém? Ele vai trazendo tudo certo para nós entendermos o amor de Cristo. Então a Páscoa, que é a nossa Santa Ceia hoje, amém? Para o mundo é o ovo, para nós é a ceia. Porque quando ele vai lá, Lucas vai narrando, vai falando sobre isso, que era pão asmo e a Páscoa, para lembrar de tudo aquilo que eles passaram. E o sacrifício de Jesus na cruz nos trouxe até aqui. Amém? Tem um louvor que fala assim: o véu que separava não separa mais. Tem uma palavra no livro de Isaías 59, Isaías, ele fala sobre isso. Isaías 59, que a mão do Senhor não está aí colheita que não possa salvar. João Vitor, eu tenho ouvido agravado que não ouça as vossas orações. Mas ele falou assim, mas tem algo que divide você de Deus, o pecado. Então Jesus veio para resgatar todo aquele que nele crê da maldição do pecado. Da mesma forma que o sangue desse cordeiro que aqui fala no livro do Êxodo capítulo 12, puro, um cordeiro sem, perfeito, que eles pegaram o sangue que simbolizava, eles colocaram nos umbrais da porta, para que a morte, olha só, para que a morte não alcançasse nenhum dos primogênitos de Israel. Você entende sobre isso? A importância em onde nós estamos aqui hoje. O sacrifício de Jesus por você. Nós não era digno de estar aqui hoje. Porque nós estávamos selados para ir para o inferno. Mas o Senhor nos resgatou. Como? Na cruz do Calvário. Mateus, ele fala em Mateus 27, 55, ele fala sobre isso, Mateus, que o véu, na hora que Jesus entrega o teu espírito, a Bíblia diz que houve um barulho. É como se estivesse rasgando de alto a baixo. Que era a divisão que era entre Deus e o homem. Então, no sacrifício de Jesus, veio o perdão. Veio o perdão. Quando ele fala das ervas amargas, que fala sobre o sofrimento, quando você começa a processar a sua vida, quantos de nós não nascemos de um lar destruído? Quantos de nós? A gente viu os nossos familiares sofrendo, presos, amarrados, filhos amarrados. Observamos irmãos nossos que nós olhamos e não conseguimos tirar onde eles estão, situação que eles estão enfrentando. E você na oração, pedindo que Deus resgate, que Deus tire onde ele está nas trevas. E cada dia que passa você não consegue tirar. Cada dia que passa, isso vira uma angústia. É assim que muitas vezes nós olhamos para os nossos familiares, que a gente não consegue trazer eles. A gente luta, ora, pede o Senhor, parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Porque a situação está tão tenebrosa, está tão nas trevas, que você não consegue puxar. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez isso. Jesus foi buscar a mim e a você nas trevas.
quando não havia mais esperança, quando não havia mais expectativa. Você mesmo tenha desistido de você mesmo. Quantas vezes você falou assim: Senhor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Olha o estado que eu estou. Olha a situação que está ao meu lado. Minha casa não muda. É guerra atrás de guerra. Palavras pejorativas atrás de palavras pejorativas. Mas há uma luz. Jesus falou para isso, para os discípulos. Ele falou assim: ó, aproveite enquanto a luz está no meio de vocês. Porque quando Jesus usava essa expressão, que ele usou muitas vezes, ele usou algumas vezes, sobre a expressão de luz, ele estava falando no significado que estava acabando o tempo. O tempo estava escasso. O tempo estava passando. E esse é o tempo oportuno que nós temos. Porque, pastor, de permanecer em Cristo e crer na palavra, crer, porque Ele é a esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso alicerce, é o Senhor. Então ele estava trazendo a memória aqui para os discípulos sobre a Páscoa, ele trazendo a memória, porque todo ano os judeus celebram e eles comem no chão. Você sabia? É do bilionário ao pobre, senta no chão, ele vai celebrar, lembrar que aonde eles estavam, a situação que os seus antepassados passaram, para lembrar, trazer a memória. Nós temos que trazer a memória o que o Senhor fez por nós. Como que nós chegamos diante do Senhor? Como que você chegou? Você lembra quando você chegou? Eu cheguei arrebentado. Eu cheguei sem esperança, sem expectativa nenhuma. A situação era terrível. Minha vida tudo destruída. Porque eu venho de um contexto de uma família que era cristã, só que a minha família, ela teve um período que ela desviou a minha família. Isso começou com meu avô e depois a família inteira foi destruída. Mas pela bondade e a misericórdia de Deus, Deus restaurou toda a minha família. Hoje eu olho para o meu lar, para a minha casa, e eu observo que os meus filhos crêem no Senhor que eu apresentei a ele. Então, é isso aqui. Lucas, ele começa a falar sobre isso aqui, sobre essa festa aqui. Sobre a Páscoa aqui. Só que ele continua aqui, que o diabo entrou no coração de Judas. E Judas procurou os sacerdotes, procurou os fariseus para entregar Jesus. Você sabe, Roger, toda a expectativa dos judeus é que viria o Salvador, o Messias. Igual lá no Êxodo. Amém? A expectativa dele é que viria um general, um exército poderoso, queria destruir Roma, acabar com o jugo financeiro, porque era muito imposto. Então a expectativa de todos os judeus era essa: vai aparecer um Josué, vai aparecer um Davi. Só que aparece um filho de um carpinteiro, pregando o amor, pregando esperança, pregando o reino. E quanto mais Jesus falava sobre o reino, Roger, eles ficavam nervosos, porque não era essa palavra que ele queria ouvir. Ele queria que trazesse uma palavra de vingança e uma palavra para arrebentar com toda a estrutura que estava ali. Então Judas, a visão dele é que através de Jesus ia se levantar uma multidão, e através dessa multidão ia formar um exército para destruir Roma. Mas quando Judas foi andando com Cristo, vendo os milagres, cego ver, paralítico andar, olha só, Judas viu. Naqueles 70, Judas estava nos 70. Amém? Você não lembra de Lucas capítulo 10? Judas estava entre eles.
Judas orou, Jesus curou. Judas orou, viu o paralítico andar. Judas estava no contexto ali com os discípulos. Eles viram o milagre. Mas nem os milagres, nem o sermão de Cristo mudou a vida de Judas. A visão que ele tinha de mundo não mudou. Judas se corrompeu. E quando ele se corrompe, ele vai agora entregar ao Senhor. Só que nesse texto todo aqui, que mais tremendo aqui é a mesa, aonde Jesus manda João e Pedro atrás do lugar. E Jesus, ele dirige João e Pedro aonde deveria ser a Páscoa, a ceia, aonde eles iam, todos eles se reunir pela última vez. Você sabe o que é mais tremendo aqui da mesa? É quando Jesus, ele fala de partilhar. Quando Jesus fala do corpo dele e do sangue dele. Você sabe que é essa importância de partilhar? É a dificuldade que nós temos diariamente de partilhar. A dificuldade de nós falarmos do sofrimento de Cristo, de pregar o Evangelho e de viver esse Evangelho. O Evangelho da cruz, o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura. Para nós fazer parte desse reino. É igual João Batista, né? João Batista, lá em Mateus capítulo 3, João Batista diz assim: é chegado o reino, arrependei-vos, é chegado o reino. Arrependei-vos, é chegado o reino. A gente não entendeu ainda que o reino já chegou, e nós estamos vivendo esse reino. É esse reino que Jesus veio compartilhar comigo, com você. Pastor, o reino que a Bíblia diz que não haverá mais dor. O reino que a Bíblia diz que não vai ter mais morte. O reino que a Bíblia diz que não terá mais esse sol, nessa lua, que Ele será a nossa luz. O reino, amada, onde nós vamos ter comunhão com Cristo. E lá nós veremos verdadeiramente como Cristo é, como Deus é. É esse reino que o João estava compartilhando com os fariseus, com os saduceus, que todos estavam ali. Esse reino que alimenta a nossa alma. Esse reino, quando nós estamos perturbados, que nós estamos chateados, e quando nós ouvimos a palavra do reino, essa palavra nos enche. Essa palavra é tão poderosa que é igual um vulcão dentro de nós. É igual Jesus fala em em João 7,37, que é como muitas águas. Muitas águas. Essa semana eu vi uma palavra sobre o reino. E toda hora eu estava com a pastora lá na cozinha, falando com ela dessa palavra do reino. Eu compartilhei com o Rafael aqui na sexta-feira, com o Ione. Eu compartilhei com a pastora, com o pastor, essa palavra poderosa do reino. Quando o anjo apareceu para Maria e falou, anunciou ela que dela nasceria um filho de Davi. E que esse filho de Davi, que o reino dele não teria fim. É desse reino que Jesus estava compartilhando com os discípulos. Esse reino que não vai ter fim. Você tem ideia disso? O reino que nós servimos, o reino que nós estamos compartilhando. Porque quando você chega no teu trabalho, chega o reino. Porque você faz parte desse reino. Porque o seu Deus é um Deus do reino. O seu Senhor é o Senhor do reino. E quando as pessoas olham para você, está sendo impactada pelo reino que você está anunciando. O reino de paz, o reino de amor, o reino de alegria, o reino de esperança. Esse reino era isso que o Senhor estava falando para os discípulos. Ele falou assim: olha, eu não vi a hora de estar com você nesse momento.
Eu não vi esse momento de estar aqui com você para partilhar esse pão e esse vinho. Ele fala aqui, ó. Aqui em Lucas 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Aqui o 13. Vamos para o 13 aqui. E eles saíram e encontrou tudo quanto que Jesus tinha dito. Então preparou a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus, o seu apóstolo, inclinou-se à mesa. A importância da mesa. Inclinou-se à mesa. E sentaram na mesa. Privilégio que nós temos de estar na mesa. Privilégio que você tem de Jesus ser revelado a você. Jesus chamou você pelo teu nome. E você aceitou o chamado. Pastor, então cumpra a boa vontade do Senhor do reino. Porque Ele chamou você, Ele confiou em você, entregou nas tuas mãos para você partilhar, falar do corpo, falar do sofrimento dele, o que Ele passou na cruz do Calvário. Porque através da tua vida, através do teu testemunho, da palavra que você vai carregar essa palavra do reino, pessoas vão ser transformadas e pessoas vão ser impactadas pelo poder dessa palavra. A mesa. E quando você está na oração, você está na mesa. Quando você está lendo uma palavra, você está na mesa. Você sabia? Quanto mais você lê, você está à mesa com Ele, frente a frente com o Senhor do reino, compartilhando, Ele falando com você, Ele e você vendo coisas tremendas. Palavra do reino. Pastor, reino é a nossa esperança. Ele fala aqui, ó. Olha, quer dizer, quando chegou a hora, Jesus, seus apóstolos, inclinou-se à mesa e disse-lhe: desejai ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Quando eu leio essa palavra aqui, eu lembro de Apocalipse 19. Que quando a igreja se encontrará com o Cordeiro, na grande ceia que vai ter lá, a ceia que vai ter com a igreja. Você sabe o que é mais tremendo? Você sabe quem vai servir você? Você sabe quem vai olhar dentro dos teus olhos? Ele, o Senhor. Ele vai olhar bem dentro dos teus olhos e vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai. Da mesma forma que ele ansiava estar com os discípulos para compartilhar essa Páscoa, naquele dia nós estaremos com ele, compartilhando essa mesa com o Senhor. Você não anseia por isso, não? Qual é a tua preocupação? Por que andeis ansiosos? O do que comer, o que beber, o que vestir? Não é isso que Jesus falou no livro de Mateus 6, 25? Por que andais ansiosos, preocupados? E ele falando aqui, olha só. Recebendo o cálice, deu graça e disse: tomai este meu corpo. Tomai isso e partilhai uns com os outros. Pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da vida. De novo, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, dando graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
em favor de vocês. Amém? Tudo que o Senhor Jesus fez, Ele fez para mim e para você. O sofrimento dele na cruz de Calvário foi para mim resgatar a mim e a você. A palavra para nos resgatar da lama e da situação que nós estávamos. Ele se manifestou. Em nome do Senhor Jesus.